A reação do Will Smith ao agredir o outro ator que fez uma piada acerca da esposa dele mostra que ele verdadeiramente ama a esposa dele? Fica até o final do vídeo e vamos descobrir. Há algumas semanas atrás, uma cena ficou conhecida pelo mundo inteiro. Will Smith reagiu a uma piada de mau gosto que um autor fez com a esposa dele acerca de uma doença que ela vem enfrentando com um tapa. E a partir disso, muitos o colocaram como alguém que verdadeiramente demonstrou amor pela sua esposa, ou um modelo de masculinidade. Mas vamos entender um pouquinho como é o casamento do Will Smith com a sua esposa e o que a Bíblia diz acerca do verdadeiro amor entre um homem e uma mulher. Primeiramente, para quem não sabe, eu também não sabia, fui descobrir depois, o Will Smith e a sua esposa, eles têm uma relação conjugal aberta. O Will Smith pode se relacionar com outras mulheres e a esposa dele pode se relacionar com outros homens. Então, será mesmo que o fato dele ter agredido aquele rapaz que fez uma piada de mau gosto, concordo, não se deve brincar com a doença de ninguém, mas será que esse é o verdadeiro amor? Vamos ver o que a palavra diz logo no início da Bíblia. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha só, queridos, Deus, ao criar Adão e Eva, já instituiu o casamento. O homem e a mulher deixaria o pai e a mãe e se tornariam uma só carne. Olha o que Jesus comenta sobre este texto. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Queridos, essa foi a resposta que Jesus deu acerca do divórcio. Jesus diz ali, lembra o que o Pai instituiu no começo, que o homem e a mulher se tornariam uma só carne após o casamento. Mas hoje a sociedade quer ensinar que este tipo de casamento está ultrapassado e querem dizer que o verdadeiro amor pode ser encontrado de verdadeiras formas. Mas, querido, pense comigo, é muito fácil ter aquela reação que o Will Smith teve de agredir alguém depois de uma piada de mau gosto. Mas muito mais difícil seria ele seguir essa palavra, ele ter a mulher dele como uma só carne, ele respeitar a mulher dele. Então, aquela reação de um tapa seria um verdadeiro ato de demonstração de amor de um marido para sua esposa? Não, queridos. Muito mais difícil é seguir esta palavra. É a partir do momento que você se une com a sua esposa, você tê-la como uma só carne, você respeitá-la e não dividi-la com outro homem. Este é o verdadeiro ato de amor. Esta é a verdadeira masculinidade que a Bíblia ensina. E olha o que a palavra diz acerca do relacionamento de um homem com a sua mulher. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Este é o verdadeiro ato de amor. Esta é a verdadeira demonstração de amor. É quando seu marido ama a sua esposa, somente a sua esposa, e entrega a vida por ela, como Cristo entregou a vida à igreja. Quantos estão dispostos a isso, querido? Esta é a verdadeira masculinidade. Isso é muito mais difícil do que você reagir a um insulto com um tapa. Então, se você acha que o Will Smith ali estava mostrando um verdadeiro amor pela sua esposa, ali ele estava sendo alguém com a masculinidade essencial. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o marido deve dar a sua vida pela sua esposa, como Cristo amou a igreja. Olha que difícil isso, né? Da mesma forma ele fala para a mulher também, e dá conselhos para a mulher.
bíblicos de como ela deve tratar o marido, mas este é o verdadeiro ato de amor. É quando você entrega a sua vida pela sua esposa. E isso faz com que você não ame outra mulher, não se relacione com outra mulher. Então muito mais fácil seria reagir a uma agressão daquela, mas isso não é um verdadeiro ato de amor. Na verdade, olha o que a Bíblia diz acerca daqueles que se relacionam com outra pessoa estando casados. Hoje em dia tudo pode, né? Dizem que tudo pode, até mesmo uma relação conjugal aberta. Mas olha o que a Bíblia diz sobre isso. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Queridos, a imoralidade sexual é o sexo fora do casamento. Todo ato sexual que se encontra fora do casamento, seja a masturbação, seja a cobiça por uma mulher que não é sua, os maus pensamentos, a traição, o sexo fora do casamento, tudo isso, queridos, é tido como imoralidade. E como diz aqui, por causa da imoralidade, o homem deve ter a sua esposa, somente a sua esposa. Como diz a palavra, saia do seu pai e da sua mãe e se torne uma só carne com a sua esposa. E quem pratica a imoralidade, queridos, como Will Smith e a sua esposa praticam, é um ato imoral, pois eles são casados e se relacionam com outras pessoas. A palavra diz isso. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Todos os que praticam a imoralidade sexual ficarão de fora. Quando fala fora aqui, se você ler alguns versículos anteriores, fora do reino dos céus, queridos. Então é muito sério. Com certeza, aquele ali não foi um ato de verdadeiro amor. Não foi algo que Deus se agrada. Aliás, como eu disse, é uma piada de super mau gosto. Ninguém deve brincar com a doença de ninguém. Mas, acerca de tudo isso, ele poderia pegar aquele microfone, pedir para que aquele ator pedisse desculpas. Ele poderia, antes de tudo, respeitar a sua esposa, ao invés de se relacionar com outras, e deixar com que ela se relacione com outras pessoas também. Este não é o verdadeiro ato de amor. O verdadeiro ato de amor, você nega a si mesmo e se doa para o outro, assim como nós devemos nos negar a si mesmos e se doar para Cristo. Então que Deus te abençoe. Só gostaria de deixar essa contribuição através deste fato, que chamou a atenção pelo mundo. Pense nisso. Ame a sua esposa e mulheres, amem os seus maridos. A Bíblia diz que é uma só carne e não muitas. Então o adultério é condenado por Deus e a relação conjugal aberta, mesmo quando as duas partes consentem acerca disso, é tido como imoralidade sexual e não herdarão o reino de Deus. Mas em Jesus há perdão para tudo isso, se você tem praticado este ato. Em Jesus você pode encontrar perdão e receber a verdadeira vida.